Não tenha medo do fracasso. Esta é a melhor maneira de ter sucesso. Essa é uma frase de LeBron James, jogador de basquete norte-americano. Muitas vezes os nossos medos nos paralisam. Existem medos imaginários e medos reais. Os imaginários são frutos da nossa imaginação, muitas vezes motivados por questões totalmente que fogem a uma realidade. E aí esses medos nos paralisam. É preciso diferenciar os medos imaginários dos reais. Os imaginários nós temos que livrar-nos deles e nos concentrar apenas nos medos reais, nas coisas reais. E aí a gente precisa estudar, porque quanto mais conhecimento nós temos sobre algo, menos medo teremos. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos riscos a gente corre. Isso é uma premissa essencial se a gente quiser ter sucesso na Bolsa de Valores. Você precisa ter conhecimento, saber o que está acontecendo para poder decidir o que vai fazer. Uma outra frase interessante diz o seguinte: o fracasso não é fatal até que nos rendamos. Tentar novamente é a chave da vitória gloriosa. É uma frase de Muhammad Iqbal, um escritor paquistanês, né? Então, é importante a gente ter essa ideia de que precisamos ter uma resiliência, né? Enfrentar as adversidades, enfrentar as dificuldades, os momentos difíceis vão requerer sempre muita coragem, né? Perseverança, disciplina, determinação, foco, separar o joio do trigo, falamos aqui tanto sobre isso, se afastar da multidão, a multidão sempre faz muito barulho, muito ruído, se afaste da multidão, ela está sempre indo na direção errada. Tenha discernimento, visão crítica. Eventualmente, se cometer erros, aprenda com os erros e utilize-os como alavanca para continuar crescendo e seguir em frente. Bom, estamos fazendo nosso estudo de caso sobre a Oi e eu gostaria de começar esse domingo fazendo uma retrospectiva rápida do dia de ontem, né? Que ontem nós publicamos no sábado 2 vídeos falando sobre a Oi. Basicamente eu destaquei de uma forma muito resumida, mas eu recomendo o seguinte: assista os 2 vídeos do sábado. Se você chegou aqui agora, não assistiu os vídeos, assista. Assista o vídeo 1 do sábado pela manhã, o vídeo 2 que já foi no final da tarde de sábado, porque estamos construindo uma linha de raciocínio e é fundamental que você tenha assistido os anteriores, senão você vai ficar meio que perdido e confuso. Então é importante dedicar esse tempo ao aprendizado, à reflexão, né? No dia de ontem eu destaquei o seguinte: nós aproveitamos a semana que passou para estudar. Então assistimos a apresentação oficial da Oi no dia 19, pela manhã. Depois tivemos uma live no final do dia do Rodrigo Abreu com o BTG. Também procuramos tirar reflexões desse encontro. Procuramos fazer uma leitura de tudo que saiu na mídia em geral, falando sobre o novo plano estratégico da Oi. E na sexta-feira tivemos contatos com o RI da Oi, com o canal de relação com os investidores, para tirar dúvidas, colher mais informações, checar determinadas interpretações que estávamos fazendo. E ao cabo disso, e somente então, eu resolvi, no final de semana, começar a construir um pouco esses vídeos, que eles contêm exatamente as minhas reflexões a partir de dados, de coisas que são, no meu entender, relevantes. De novo, se afaste da multidão. Para estudar, você precisa de paz e tranquilidade. E você não vai obter isso onde tem muito ruído, muito barulho. Vamos lá. No dia de ontem falamos de uma forma muito resumida de que a Oi tinha apresentado o seu plano estratégico no dia 19
o planejamento anterior, feito em 2019 para 2020 e 2021, foi 100% executado. O ano ainda não acabou, mas ele já foi executado, já foi concluído. A Oi apenas espera agora os órgãos reguladores se pronunciarem sobre a venda de parte do capital social da Infraco e de parte a venda também da Oi Imóvel. É só isso que está sendo esperado para que encerre o ano, né? Ao longo desses últimos anos, 2020 e 2021, a Oi vendeu uma série de ativos, arrecadou 34,6 bilhões de reais, ok? Foi o dinheiro arrecadado. O CEO da empresa, Rodrigo Abreu, destacou que essa nova Oi, que vai sair da recuperação judicial, é uma empresa mais enxuta, ágil, dinâmica, e que em 2024 terá receitas entre 14,8 e 15,5 bilhões de reais. Ok? Não está contabilizado aí eventuais dividendos oriundos da Infraco. Não está contabilizado aí, nesses 15,5 bilhões, eventuais dividendos vindos da Infraco. Esse montante virá principalmente das vendas de banda larga fixa por fibra ótica, dos serviços B2B, da Oi Soluções, da entrada em novos negócios a partir de parcerias, de participação da sociedade da Infraco e da Serede e da Tato, que era a antiga unidade de call center, mas também que vira agora um braço de marketing da Oi Soluções. O lucro antes de impostos, depreciações e amortizações da companhia ficará entre 1,9 e 2,3 bilhões de reais em 2024. A margem EBITDA deve ficar entre 17% e 19% se nós desconsiderarmos a rede legada de cobre da concessionária. O CAPEX deve diminuir e ficar mais razoável ao longo do tempo, lembrando que nesses últimos anos essa rubrica foi, vamos dizer assim, expandida a partir da dinâmica do plano de investimentos para a expansão da fibra, para que a Oi mantivesse a sua vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Nos últimos 5 anos, a Oi investiu 31,5 bilhões de reais. O número é impressionante se a gente for observar que essa empresa está em recuperação judicial. Essa empresa está em recuperação judicial. Investiu nos últimos 5 anos 31,5 bilhões de reais. Dá para refletir sobre isso? É importante que reflita sobre isso. É importante. Sendo que 15 bilhões de reais desses 31,5, ou seja, praticamente a metade, foram investidos em 2019 e 2020. 2019 e 2020. Deste valor, desses 15 bilhões dos últimos 2 anos, 7,8 bilhões, ou seja, quase 8, foram em fibra ótica. O investimento nos últimos 2 anos da Oi em fibra ótica foram de 7,8 bilhões de reais. Em 2024, a Oi espera que a relação CAPEX-receita seja na casa de 7,8% e que isso acabe nos anos seguintes se estabilizando em patamares mais baixos. A relação dívida líquida com EBITDA da nova Oi ficará em 3,7 vezes, se considerarmos a nova Oi somada aos 42% de participação da Infraco. Tá? Então esse é o número que a gente tem que ter na cabeça. Bom, dito isso, vamos continuar com o material que eu fui preparando ao longo desses dias, dos dados que eu levantei e das conversas que eu tive também com a área de RI da Oi. Em primeiro lugar, eu quero aqui mostrar para vocês uma fotografia que eu acho muito interessante e é uma fotografia que eu vou começar a acompanhar, porque eu tenho certeza que essa fotografia vai se modificar
nos próximos meses. Então é bom que vocês tenham essa foto também para começarem a acompanhar essa mudança. Quantidade de ações da empresa, da Oi. A Oi, ela tem um total de 5.952.359.945 ações. Deste total, a Oi BR3 são 5.794.444.466 ações, a Oi BR4 155.915.479 ações. Então essas são as ações que estão emitidas pela Oi. Como estão essas ações hoje no mercado? 86% das ações estão nas mãos de pessoas físicas. 86%. Nas mãos de pessoas jurídicas, 13,7%. Investidores institucionais, 0,08%. Temos aí um total de investidores de 1.558.272 investidores. Por que é importante olhar esta fotografia? Primeiro, porque ela é autoexplicativa. Quando a gente vê uma empresa cujo número de pessoas físicas representa a dominância, vamos dizer assim, o domínio de 86% das ações de uma empresa, aqui já chama atenção porque isso não é uma coisa normal. Qual é o normal? O normal é que nós tenhamos uma foto que nos mostre as ações nas mãos dos grandes fundos de pensão, fundos de investimentos, depois investidores institucionais, estrangeiros e, por último, na última linha, pessoas físicas. Normalmente, no máximo, 12% de pessoas físicas ficam com as ações de uma empresa. Isso, se a gente olhar o que aconteceu na Bolsa nos últimos 2 anos, a gente vai ver que no máximo 12% de pessoas físicas ficaram nas ações que entraram na Bolsa nos últimos 2 anos. Então aqui a gente está vendo uma coisa inversa na Oi, né? Deveria estar 88% nas mãos dos institucionais, investidores estrangeiros, fundos de pensão, fundos de investimentos. E aqui a gente vê o oposto, 86% nas mãos das pessoas físicas. Por que ocorre isso? Já falei aqui em vários vídeos, por isso que eu digo, maratone o canal Viver de Renda, porque muito conteúdo já foi dito e eu, aqui entre nós, a gente não vai ficar, eu procuro ser muito didático, mas a gente não vai ficar voltando o tempo todo a assuntos que já foram tratados. A gente precisa avançar. Então, você tem dúvidas sobre algumas coisas, maratona o canal. Eu sempre recomendo isso. Porque aqui a gente já tem mais de 600 vídeos, então utilize isso a seu favor. Conteúdo gratuito disponibilizado para você. Maratone os vídeos do canal, desde julho de 2020. E assim você vai poder construir uma evolução no seu raciocínio, no seu conhecimento, se sentir mais seguro para construir estratégias, suas estratégias, para operar na Bolsa de Valores. Porque para estar na Bolsa você precisa mudar de mentalidade. Você precisa pensar como os ricos. Não adianta ter mentalidade de pobre, de classe média na Bolsa, porque vai perder dinheiro, porque não vai entender como pensam os ricos. Então é preciso pensar como eles. Ter visão de longo prazo, saber como funcionam as empresas, o que é importante, diferença entre preço e valor. Não pode confundir o preço da ação com o valor da empresa, são coisas distintas. Então, há uma série de coisas que a gente precisa aprender. E para isso, é só maratonar os vídeos aqui do canal. E se sentir se sentir que isso tem importância, que isso tem alguma identificação com você, está sendo útil, deixa o like, compartilhe com os amigos.
Então voltamos aqui a essa fotografia. 86% das ações nas mãos de pessoas físicas. O que isso acaba provocando com a Oi? Muita volatilidade. Ações subindo e descendo. Por quê? Porque as pessoas físicas não têm, na sua grande maioria, preparo adequado para estar na bolsa. Se assustam com coisas que não deveriam, se preocupam com coisas que não deveriam, entendem de forma errada o que está sendo dito, interpreta de forma errada o que foi colocado, não entende como as empresas funcionam e aí acaba tomando decisões equivocadas. Por conta disso, perdem dinheiro. E não é pouco. Tem gente que perde muito dinheiro. Por não saber o que está acontecendo e às vezes não saber o que está fazendo. Dito isso, aqui está a razão da volatilidade das ações da Oi. E por que também as ações da Oi estão na bacia das almas? Porque as pessoas jurídicas pouco entraram, porque os grandes fundos de investimentos e pensão não entraram. Os estrangeiros, muitos, não entraram. Mas existem alguns, estão aqui dentro desses 13,78%. Tem uma parte mais arrojada, que eles existem. Os mais arrojados existem. Então existe uma parte aqui, pessoas jurídicas e investidores institucionais, 13,78%. Mas isso acaba não contribuindo para gerar volume para fazer a Oi romper a bacia das almas, sair da bacia das almas. Portanto, ela continua lá. E quando é que os outros vão chegar? Quando a Oi estiver para sair da recuperação judicial. Simples. Por quê? Porque fundos de pensão não podem comprar ações em recuperação judicial. A maioria dos fundos de investimentos não compram ações em recuperação judicial. Então, somente os mais agressivos. E muitos investidores estrangeiros também não entram em empresas que estão em recuperação judicial, por conta do nível de incerteza. De cada 100 empresas em recuperação judicial, 82 morrem, apenas 18 sobrevivem. Então há um risco, claro que há. Mas, de novo, estude as empresas. Quanto mais conhecimento você tem, menos riscos você corre. Esse é o segredo. Voltando a essa fotografia, 86% de pessoas físicas, isso explica essa volatilidade. Apenas 13,78% de pessoas jurídicas e investidores institucionais explica por que a ação não reage. Porque é pouca gente. E aí, quando a ação é muito barata, ela fica suscetível à manipulação. Muito barata, suscetível à manipulação. Só acontece com a Oi? Não, acontece com toda ação barata. Toda ação barata é suscetível a movimentos especulativos, porque tem gente que ganha especulando. Só faz isso na vida, ganha com especulação. E ganha dinheiro às vezes, porque tem muito dinheiro para investir. É a forma como eu gosto de investir? Não. Eu sou investidor de longo prazo. Eu não invisto para fazer operações de day trade, de operações de curto prazo. Não é a minha praia. Né? Então isso explica muita coisa. É o que eu queria dizer para vocês. Essa fotografia explica muita coisa. Aí eu quero até trazer aqui um comentário do Paulo Gustavo, porque ele disse: no pregão dessa semana eu vi que foram negociadas pouco mais de 90 milhões de ações. Veja que a Oi tem lá quase 6 bi de ações. E ele está dizendo aqui, foram negociadas pouco mais de 90 milhões de ações. Muito pouco, né? Isso é uma ínfima comparando com os 6 bilhões de ações quase que a Oi tem no mercado.
Ou seja, muitas ações já estão nas mãos de investidores de longo prazo. E essa pequena parte é que está fazendo o preço. Assim, quem tem muito dinheiro consegue fazer compras e vendas de milhões de ações e consegue mexer o mercado para comprarem mais ações a preços baixos. O que a gente vê é que, primeiro, Paulo, existiu de fato um volume de negociação que não foi relevante, e aí existe a clareza de que, mesmo num volume de negociação que não é relevante, mesmo assim o preço derreteu. Então, quem entrou na operação sabia o que estava fazendo, sabia que iria derrubar a cotação da ação e fez. Muita gente vendeu, mas aí eu diria que muita gente vendeu que não está convicto do que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo e não entende esse movimento especulativo e acaba vendendo suas ações. Então teve muita gente aí que foi levada nessa enxurrada, não tenho dúvida disso. Muita gente foi levada pela enxurrada. Aí tem um outro membro do canal que deixou um comentário que eu também queria compartilhar com você, o Ghostmaster. Clóvis, bom dia. Obrigado por mencionar os dados em um vídeo anterior que eu havia deixado sobre a posição de já ter grandes players na Oi BR3. E existem alguns dados que eu queria aqui compartilhar que a gente pode ter acesso no site da Fintel. Então procure entrar na página da Fintel que a gente vai ter esse acesso a esses dados que ele está aqui falando, né? Atualmente, a Oi tem 57 proprietários institucionais que preencheram alguns formulários na comissão americana, né, na SEC. Os maiores acionistas incluem a Brookfield, a Solos Alternative, a Jane Street Group, a GEDTX, o Morgan Stanley, o Bank of America Corporation, dentre outros, né? Nós estamos vendo aí CPFs entregando a rodo suas ações e muitos players grandes aproveitando para aumentar as suas posições, comprando barato. Obrigado pelas informações que você sempre passa. Juntos somos mais fortes, estamos sendo bombardeados de informações boas e a maioria, com certeza, só teria esse privilégio se pagasse por essas informações. Como você mesmo diz, os dados são o novo petróleo e o que muda a vida das pessoas gera riqueza. É isso. Então, vale a pena acessar o site da Fintel, né? Porque vocês terão a oportunidade de ver um pouco esse movimento de grandes investidores institucionais, em especial cadastrados nos Estados Unidos, né? E aí, eu até entrando aqui agora, nesse momento da transmissão do vídeo, aí eu vejo que você tem aí algumas instituições de peso, né? Aí você vê o fundo do Howard Marks, nem todas as informações são públicas, você vai ver que tem informações que não são disponíveis, mas você vai ver aí uma participação razoável da BlackRock, de fundos da BlackRock. A BlackRock, para quem não sabe, é a maior gestora de recursos do mundo. Eles movimentam 5 trilhões de dólares. Tá? Então, eles estão com uma participação grande, a BlackRock. O fundo também do Howard Marks, já citei. E aí tem outras instituições, a BRF, tem mais de um fundo da BlackRock investido em Oi.
tem a FEMS, a Jane Street Group, a Nuvem Asset Management, a Solos Alternative, a Brookfield, Bank of America, também com posições, a Allianz Asset Management, a JGP, do nosso aí André Jakurski. Enfim, temos aí um pouco dos indicativos de que já existem tubarões nas águas da Oi, né? Já existem tubarões nas águas da Oi. Muito bem, voltemos à nossa reflexão. Falamos sobre a quantidade de ações e isso explica muita coisa. Há muito conteúdo, muita informação. Nós não vamos prolongar este vídeo, a gente vai continuar mais tarde fazendo essa reflexão à luz do que está acontecendo na empresa e do que é relevante a gente observar. O fundamental é sempre a gente procurar estudar a empresa e ter conhecimento do que está acontecendo para a nossa tomada de decisão. Podemos justificar os temores que estão aí no mercado com relação à Oi nesse momento? Em absoluto. Estamos vendo que a Oi pretende ter 8 milhões e 100 de casas conectadas até 2024. Isso vai representar 22% do mercado brasileiro nas mãos da Oi. Vão ser investidos 20 bilhões de reais. E a Oi pretende ter de receita 15,5 bilhões em 2024, excetuando os possíveis dividendos que ainda serão auferidos da parte da Infraco. Então são números muito interessantes, números muito fortes. E uma outra coisa é que se a gente for analisar o potencial de valorização da Infraco, os cálculos apontam para 54 bilhões de reais, o valor total da empresa. Empresa essa que hoje vale 22,3, estará valendo 54 bilhões de reais. A parte da Oi, que esse ano ficou na casa aí de 9 bi e pouco, pelo seu percentual de 42,1% de participação, estará valendo 22,7 bilhões. Veja o crescimento que vai ter a participação da Oi na Infraco, né? Então, são números realmente fortes, números grandiosos, e lembrando que ainda tem os 20 bilhões de investimentos em expansão de fibra ótica nos próximos 4 anos. Essa é a realidade da empresa. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa estudar. Investimento de longo prazo. Potencial está aí, à sua frente, com alguns números, com alguns dados, e aquele número de pessoas físicas vai mudar completamente. Aqueles 80 e tantos por cento, 86% de investidores pessoas físicas vão ser varridos da face da terra. Entendeu? É isso que vai acontecer. Essas ações vão para as mãos dos fundos de investimentos, fundos de pensão. Isso é certeza, não tem a menor dúvida quanto a isso. Ficará no máximo 12% de pessoas físicas. Essa transformação nós começaremos a ver nos próximos meses. Eu irei atualizando mensalmente aquele número para vocês perceberem de que isso vai acontecer, né? Então, esse é o vídeo inicial do domingo. Reflita sobre o que a gente colocou, sobre o que a gente disse. Construa a sua estratégia. Chegue às suas conclusões. Se afaste do ruído. Um ótimo domingo a todos, fica com Deus e até mais. Tchau.